Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu espero que vocês estejam todos bem. Como vocês sabem, eu trabalho com partos aqui na minha cidade. Eu sou doula, trabalho na gestação, no parto e no pós-parto. Eu preparo casais para o parto normal, parto natural. Muito importante, a gente trabalha com evidência científica. Não é algo que a gente tira da nossa cabeça e joga ali pro casal, tá bom? O que tem a ver parto com fé? Parto com ser católico. Se você é aberto à vida, eu até indico que você assista, não sei qual lugar vai estar, o último vídeo que eu fiz sobre abertura à vida. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito moderno e nós do parto humanizado, nós chamamos esse momento de epidemia de cesáreas. Eu sei que é um tema polêmico que entra no coração de muitas de vocês, mas eu quero trazer aqui um conhecimento mais profundo para trazer uma reflexão para vocês. Em relação a parto e nascimento, o Brasil ranqueia segundo lugar do mundo em cesáreas, sendo que o recomendado pela OMS são 15%, tanto em hospital particular quanto no SUS. Existe um site na sua cidade que você pode pesquisar as taxas de cesárea comparado a partos normais. Porque muitas das vezes a gente ouve pessoas falando: ah, mas aqui na minha cidade não é assim. Eles enfiam o parto normal goela abaixo da mulher. Será que isso é verdade? E fiquem chocados comigo. Essa taxa chega de 80% a 90%. Tem cidades que chegam a 99% de cesáreas. E o que essa modernidade tem a ver? Se você escolheu ter um filho só, se você não é aberto à vida, e você teve uma única cesárea, eu acho que tudo bem. Você não vai ter mais filhos, você não tem essa preocupação. Ok. Agora, se você é aberto à vida ou se você tem vontade de ter mais de um filho, você precisa saber que a cesárea ela foi feita para salvar vidas. Ela é uma cirurgia de médio a grande porte. Mesmo que a medicina ela evolua e esse médico seja maravilhoso, ela foi feita para salvar vidas. Coisas assim não foi feitas para se tornar brincadeira como tem tornado. Muitas pessoas tem agora demonizado o parto normal como se não fosse algo criado por Deus em nossos corpos para vivermos, como se tivéssemos que fugir de tudo aquilo que é sofrimento, de tudo aquilo que é dor, sendo que o útero ele tem esse formato de balão e ele tem uma porta de saída. Deus fez tudo perfeito, gente. A nossa anatomia ela é perfeita. Deus fez o embriãozinho lá, fez ele crescer, fez tudo completo para ele e ele fez a porta de saída. A gente não pode esquecer isso. A cesárea, ela foi algo criada por homens para salvar vidas e ela é válida sim e ela tem boas indicações sim. Só que nós temos que não enxergar a cesárea acima de um parto normal. Lembra que eu falei no outro vídeo que todas as vezes que o mundo vai contra algo que Deus fala, algo que está na Bíblia, algo bom para a nossa vida, é porque aí tem coisa boa. Da mesma forma, eu que trabalho com parto e estudo sobre isso, eu me recuso a acreditar que Deus fez o meu corpo imperfeito ou incapaz de parir. As nossas avós, as nossas mães, mas as nossas avós e nossas bisavós sempre tiveram partos. E os partos tinham aqueles partos que davam errado? Tinha, mas elas tinham a certeza de que iriam parir. Se você for em lugares mais longínquos, lugares que não tem muita modernidade, você vai perguntar para uma daquelas mulheres, elas não vão chegar para você e falar: eu tenho dúvida se eu vou conseguir ou não, porque essa é a única opção delas. E isso passa de geração em geração. É um conhecimento que passa de bisavó para avó, para mãe. Então, nesses lugares mais longe da modernidade, é algo que elas têm certeza que o corpo delas vai saber fazer. E hoje, por incrível que pareça, as mulheres pararam de acreditar nelas mesmas. Pararam de acreditar naquilo que Deus fez para elas. Eu quero convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre cesárea e parto normal. Vamos falar primeiramente da cesárea. Você perde muito mais sangue do que no parto normal. Vou deixar aqui a quantidade de sangue aproximado que você perde. O risco de infecção é muito maior. As crianças não passam pelo canal vaginal, ou seja, isso impede que elas adquiram micro-organismos importantes para sua imunidade. Por isso nunca se viu um tempo onde crianças têm tantas alergias, né? A questão da alergia, ela tem
vários fatores. O ambiente que essa criança é criada, se ela é criada com um lugar que tem vários micro-organismos legais ali para o corpo dela, para ela ir criando imunidade. Tem também a alimentação, tem outras questões, mas uma das questões da imunidade da criança tem a ver com o nascimento. Já tentou se pegar esse micro-organismo vaginal e colocar depois no bebê nascido de cesárea, mas isso não funciona. A única forma mesmo que Deus fez para que os bebês nascessem com mais imunidade é no parto normal. A gente está falando de um músculo chamado útero. Músculo esse que não foi feito para ser cortado. Então, cada vez que você corta esse músculo, você aumenta a chance de uma coisa super perigosa, chamada ruptura uterina. Existe uma chance no parto normal de haver essa ruptura mesmo a mulher não tendo passado por cesárea, mas essas chances são extremamente baixas comparado a uma cesárea. Você vai viver toda a sua gestação ou durante o trabalho de parto com aquela ruptura ali. A pele, ela nunca mais é a mesma. Vocês podem ver isso quando vocês fazem uma cirurgia ou tem um corte que recebeu uma costura ali no lugar, essa pele, ela perde a elasticidade. Não é a mesma coisa que aquilo nunca tivesse sido cortado. Então, aumenta as chances de ruptura. Isso é extremamente grave. Isso pode ocasionar na perda do útero para a mulher. Agora vamos falar sobre o parto normal. E o que o parto normal é bom? Esperar o trabalho de parto. Esperar o trabalho de parto porque o último órgão do bebê a se maturar é o pulmão. E quando que a mulher entra em trabalho de parto? Ele vem através do bebê. São hormônios que são liberados para ele e passa pelo cordão umbilical, vai para a placenta e chega até o cérebro da mãe, mandando mensagens de que está na hora. O corpo da mãe começa a liberar hormônios e começa a entrar em trabalho de parto. Então, é o bebê que avisa que está pronto para nascer. E é muito perigoso quando você marca uma cesárea, agenda uma cesárea, ou não entra em trabalho de parto para ir para uma cesárea. Porque se é o bebê que dá a notícia de que ele está pronto para nascer e você e o seu médico marcam uma data, mas ninguém combinou com o bebê, certo? Para todo mundo, tá tranquilo, dia 14 de maio o bebê nascer. Mas esse bebê não teve direito de resposta. E uma coisa muito importante, já que o pulmão é o último órgão a se maturar, é uma maturação muito importante quando se entra em trabalho de parto, e esse bebê não entra em trabalho de parto, você marca a cesárea, e o que acontece? Existe uma chance muito maior desse bebê precisar de ir para uma UTI, de um respirador, de outras intervenções nesse bebê. Então, o trabalho de parto, ele é algo extremamente importante de ser esperado. Fora isso, tem também a imunidade que o bebê ganha ao passar pelo canal de parto. Existe um hormônio liberado naturalmente durante o trabalho de parto chamado ocitocina. Esse é também conhecido como hormônio do amor. Hormônio tímido que só aparece quando ele se sente à vontade. Ele se dá em 3 momentos da vida da mulher: parto, amamentação e orgasmo. Veja bem, quando você chega lá para agendar uma cesárea, você não viveu esse trabalho de parto, você não está liberando essa ocitocina, você está no hospital, num ambiente frio, gelado, com pessoas que você não conhece, você não está no quentinho da sua casa, no conforto da sua casa, começando a sentir as primeiras dores, você está ali num ambiente que muitas das vezes é agitado, é frio, é azul, é branco, você não libera essa ocitocina, de repente você tem um bebê ali com você. Isso aumenta as chances de depressão pós-parto, baby blues, e a mulher olhar esse bebê e não reconhecer esse bebê, porque tudo não aconteceu de forma natural. De repente você não tem um bebê e de repente você ali tem um bebê. Agora, quando você passa pelo processo de parto, por mais cansativo que ele seja, por mais sonolenta que você esteja, ele é um processo, por isso que ele chama trabalho de parto. Então, durante esse trabalho de parto, você vai liberando esse hormônio importante, o bebê vai também liberando esse hormônio importante, e a vinculação entre mãe e filho após o parto normal, ela é muito mais certa do que numa cesárea. O que acontece? Você chega para mim e fala: Ingrid, mas os médicos, eles sabem disso, eles fazem o melhor para nós. Veja bem, nós temos uma taxa muito maior de cesáreas no Brasil. Então, o que está acontecendo? A culpa é dos médicos ou das mulheres?
Quando você chega para os médicos para perguntar o que está acontecendo, sabe o que eles respondem? São as mulheres de hoje em dia que não querem mais ter parto normal. Isso é coisa do passado. Quando você chega para as mulheres, elas falam: o meu médico indicou essa cesárea. Vocês entendem que é um jogando para cima do outro? E aí quem é o culpado? Eu gosto de dizer que a culpa é de todos nós. As mulheres não têm o conhecimento necessário e esses médicos são muito desatualizados. Todo ano, uma vez no ano, nós temos uma conferência de parto. Quantos desses médicos participam anualmente para se atualizarem dessa conferência? Poucos. A maioria nessa conferência, enfermeiras obstetras e doulas, são as pessoas que mais se interessam pelo parto humanizado. Parto humanizado, diferente do que muitos pensam que é o parto que a mulher escolhe e o melhor parto possível, não é assim. O parto humanizado ele tem 3 pilares para ser chamado de parto humanizado. Primeiro, equipe multidisciplinar, ou seja, essa mulher tem que ter direito a todo mundo que ela precisar, um pediatra, um médico, uma enfermeira, uma doula, uma físio. Outra coisa, protagonismo materno. Essa mulher precisa ser ela a realizar esse parto. Ou seja, existe cesárea humanizada? Não. Não é que essa cesárea não pode ser humanizada na palavra em si, ela pode, mas não pode ser chamada de cesárea humanizada, porque a humanização está ligada a protagonismo dessa mulher. Precisa ser essa mulher a realizar esse parto. E a cesárea, quem realiza não é a mulher. Ou acaso a mulher pega o bisturi, passa na própria barriga e recebe o bebê. Isso não acontece. Quem faz o nascimento do seu filho é o médico, não é você. Então você perde o protagonismo na cesárea. Porque é uma cirurgia, gente. E é uma cirurgia de médio a grande porte. É uma coisa séria, que as pessoas não têm levado a sério. E terceiro, evidência científica. Ingrid, mas estamos falando de medicina? Medicina não é baseada em evidência? Como eu digo para vocês, não. Não é muito difícil de entender que a medicina foi evoluindo, que antigamente tinham coisas que eram feitas absurdas e que hoje evoluem. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte: tem médicos que se formaram há 50 anos atrás. Vocês acham que o conhecimento que ele ganhou há 50 anos atrás é o mesmo de hoje? Vocês não acreditam que a medicina evoluiu e muito? E sim, evoluiu muito. Mas estamos no Brasil, um país em desenvolvimento para baixo, né? Esses médicos, muitas vezes eles dizem: eu já fiz mais de 1000 partos, 3000 partos, sei lá quantos partos. E eles batem no peito para dizer: eu tenho 50, 60 anos de experiência. Isso daí, para pensar comigo. Quais são as chances de um médico de 70, de 50 anos, de 40 anos ser um médico atualizado? São baixíssimas. Existem poucos médicos hoje de uma idade mais avançada que de fato têm o conhecimento do parto atualizado. Eles querem continuar naquela medicina que eles aprenderam há 50, 60, 70 anos atrás e não abrem mão disso. Quando a gente fala de parto, nós estamos falando de saúde. Então, vocês precisam se interessar nesse assunto, estudar mais sobre esse assunto. E se a questão é a questão do medo, a gente precisa abrir mão desse medo, entregar esse medo a Deus e confiar, né, que Ele fez o melhor para nós. Hoje, nós não temos indicações reais de cesárea. Esses médicos passam cesáreas para as mulheres sem uma real indicação. Existem reais indicações, mas quando esse médico não é atualizado, ele acaba indicando cesáreas por motivos banais, de bebês que a gente que trabalha com parto humanizado nascem super bem e que aquele médico desatualizado fala: se tiver com cordão enrolado no pescoço, vai para cesárea. Se tiver mecônico, vai para cesárea. Se tiver passado da hora, vai para cesárea. Como se o bebê fosse bolo, né? E tivesse limite de tempo. Então eles inventam vários fatores que na verdade não têm evidência científica. Primeira coisa, precisamos saber que o Brasil não investe em pesquisa, não investe em pesquisa científica. A gente já sabe disso. Então, a maioria dessas pesquisas que a gente tem atualizadas, elas vêm de fora.
em países mais desenvolvidos que o Brasil. Por isso que o conhecimento que a gente tem, que a gente traz muitas das vezes para vocês, é desconhecido, porque o conhecimento que a gente tem científico aqui, ele é muito baixo, tá? E em relação a parto e nascimento, ele é real, tanto que a gente tem grandes números. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Lembrando que esse é um assunto vasto, nós podemos falar sobre diversas coisas e ele é um assunto longo. Eu faço esse trabalho durante 9 meses com a mulher, então vocês podem imaginar que a gente tem muita, mas muita coisa para estudar. Mas aqui eu quero deixar para vocês essa reflexão e eu espero que vocês passem, depois de assistir esse vídeo, a incentivar mais o parto normal para as mulheres e entender que essas taxas altas de cesárea, a gente precisa olhar isso com carinho e ver que alguma coisa de errado não está certo, tá? Porque a modernidade, ela pode ser muito moderna, muito boa, mas as coisas naturais, as coisas de Deus sempre são mais saudáveis para o nosso corpo. Existe motivo, tá? Das coisas naturais serem melhores. Algumas pessoas têm consciência disso, outras não têm. Então, é isso. Parto é sobre saúde.